34. Crestomatia da imortalidade, 16. Falando à Terra, 40. Manual Dicionário Básico de Espiritismo, 37 mini-biografias. Parnaso de Além Túmulo, 56, sendo 50 de autores brasileiros e 6 de autores portugueses. Rumo às Estrelas, 18. Sol de Esperança, 19. Trovadores do Além, 96 mini-biografias. Os 9 livros somados contêm 423 biografias, todavia, algumas constam em mais de um livro. Caridade, letra C. Allan Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fazendo isso, estaremos praticando a caridade, segundo entende Jesus. Benevolência para com todos, não só para aqueles que nós queremos bem, indulgência para com as imperfeições alheias, parar de ver defeito no próximo e deixar cada um cuidar de si. E último, perdão das ofensas. Fazendo isso, nós nos sentiremos bem e eles também, os nossos irmãos e irmãos que ainda, no nosso modo de ver, têm imperfeições. Letra D, Deus. Kardec perguntou aos espíritos: o que é Deus? É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que foi respondida da seguinte forma: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não adiantava responder mais naquela época, pois nem agora nós não conseguimos captar todo o conteúdo. Se o irmão ou irmã que estiver nos ouvindo e nos vendo se interessar em adquirir ou pegar emprestado de alguém o livro Que é Deus? O autor é o Dr. Eliseu da Mota Júnior, promotor público aposentado da cidade de Franca, aqui no estado de São Paulo. Para a confecção daquele livro, para a edição, ele estudou 32 livros espíritas durante 5 anos. E aí escreveu o livro Que é Deus? As provas científicas da existência de Deus. Letra E. Emmanuel ou Emanuel. A pronúncia não importa. Emmanuel, que foi, até pouco tempo atrás, o guia espiritual Chico Xavier, aqui em Pedro Leopoldo, em Uberaba, escreveu, através da mão do Chico Xavier, mais ou menos 100 livros, uma centena de livros. Dessa centena de livros, nós recomendamos que os espíritas não devem deixar de ler pelo menos 10, que são 5 maiores e melhores romances da doutrina espírita. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo, Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Esses daí foram considerados, não por nós, mas pela opinião geral dos espíritas que conhecem a doutrina, os melhores romances da doutrina espírita. E os livros de estudo de Emmanuel, também 5. A Caminho da Luz, que é a história da civilização à luz do Espiritismo. O livro com o mesmo título, Emmanuel, Dissertações Mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Livro número 3, O Consolador, contém 411 perguntas e respostas, mais ou menos um terço sobre filosofia, um terço sobre ciência e mais ou menos sobre religião. Um livro interessantíssimo, editado em 1940 pela Federação Espírita Brasileira, com conteúdo atualíssimo. O livro número 4, Pensamento e Vida, de 1958. Condensação dos princípios superiores que nos orientam a rota. E, finalmente, o livro
Vida e Sexo. Nós temos aqui um apanhado do livro Vida e Sexo, que consta, ele é de 1970. São vários temas atualizadíssimos em torno do sexo, união infeliz, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, sexo e religião e a margem do sexo. E esses livros aqui, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mão do Chico Xavier, são os 10 livros que nós consideramos os mais interessantes pelo conteúdo que nos ensina. Letra F, fluidos. Os fluidos que nós aprendemos na doutrina espírita, imaginamos que só tinham 2 fluidos, os fluidos físicos, orgânicos, do corpo físico de um médium ou de uma médium, sendo transmitido para o corpo físico de um encarnado, uma irmã ou irmão encarnado. E o outro tipo de fluido que nós imaginávamos que tinha era o fluido espiritual, no qual o médium, homem ou mulher, ele se torna intermediário dos fluidos espirituais que os espíritos transmitem através dele na hora do passe. Só que no livro Prontuário de André Luiz, que contém 2.234 palavras, vocábulos e verbetes dos 27 livros de autoria do Espírito André Luiz, segundo consta lá no livro, são citados nas obras de André Luiz 14 tipos de fluidos: fluido carnal ou humano, fluido cósmico ou elementar ou universal. Terceiro, de plantas medicinais. 4, dos espíritos. 5º, magnético. 6º, magnético de Mesmer. 7º, mental ou pensamento ou matéria mental. 8º, fluido vivo. 9º, associados, encarnados mais desencarnados. 10º, plasticizantes mentais. 11º, sublimados. 12º, teledinâmicos. 13º, fluidos venenosos, deletérios ou pesados. Nós temos, e o 14º, fluidos vitais. A respeito desses fluidos venenosos, deletérios ou pesados, no livro Libertação, há um caso onde é narrado sobre um fluido venenoso lá. O espírito que está sendo portador dele é o espírito Saldanha. Livro Libertação. Letra G, guias espirituais. Emmanuel, no livro homônimo, reportando-se à tarefa dos guias espirituais, alerta-nos de que, abre aspas, os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Fecha aspas. Essa afirmativa de Emmanuel consta na introdução do livro de mesmo nome, Emmanuel, e ali a tarefa dos espíritos desencarnados. Eles não poderão de forma alguma afastar as nossas dificuldades materiais. Eles nos dão orientação através da inspiração, mas afastar as dificuldades, não. Consta lá na introdução do livro Emmanuel. Letra H, hidroterapia. No livro Prontuário de André Luiz, a palavra hidroterapia tem relações com água fluídica, águas medicinais e banhos terapêuticos. Nas obras de André Luiz, existem várias citações a respeito da água, a começar pelo livro mais importante, Nosso Lar, quando ele narra a visita que ele fez no Bosque das Águas, na cidade espiritual de Nosso Lar, em companhia do enfermeiro Lísias, por volta de 1939, na época em que ele foi resgatado do umbral e seguiu para a cidade de Nosso Lar, que se situa
segundo o livro Obreiros da Vida Eterna, se situa de 80 a 200 quilômetros do espaço físico da Terra. Mais adiante, no livro E a Vida Continua, no capítulo 6º, o personagem que estava lá, Ernesto Fantini, comentando com a senhora Eveline Serpa, ficou sabendo, através da senhora Tamburini, que a hidroterapia é obrigatória naquela cidade que eles estavam habitando. Não cito o nome da cidade, nós é que estamos deduzindo, imaginando, supondo que fosse na cidade de Alvorada Nova, porque eles haviam desencarnado na cidade de São Paulo. E nós ficamos sabendo, consta que a cidade de Alvorada Nova fica sobre a cidade de São Paulo. Letra I, intercessão espiritual. No livro Prontuário de André Luiz, ver Instituto de Proteção Espiritual, Ministério do Auxílio, Prece, Serviço de Socorro, Socorro Espiritual, Templo de Socorro. Essas intercessões espirituais ocorrem dependendo da ocasião e se há autorização do plano espiritual ou não. Um dos exemplos que nós temos é no livro Obreiros da Vida Eterna, lá quase no final do livro, antepenúltimo capítulo por aí, André Luiz narra que ele, em companhia do assistente Jerônimo, ao adentrar numa casa, viram uma cena. Era uma senhora, já na terceira idade, esperando o desencarne. Do lado dela, duas senhoras mais jovens, uma grávida, e do lado dessa senhora deitada, um garotinho de 9 anos. E ele então estava pedindo ao Papai do Céu que a vovó dele não morresse. E essa senhora, da religião presbiteriana, pediu para o netinho trazer o livro e ler uma passagem e cantar um hino, mas ele não conseguiu. Ele começou a chorar. Ele não queria que a vovó desencarnasse ali, morresse. E aí o assistente Jerônimo falou para o André Luiz, que estava do lado dele, os dois em espírito, vendo a cena. A prece desse menino alcançou lá em cima a espiritualidade, e a avó dele ainda vai continuar aqui na Terra por mais 6 meses. Ela não desencarnará agora. Por quê? Porque uma das filhas que está grávida de 3 meses, se sofresse com o desencarne da mãe, da futura avó, poderia abalar a gestação dela, e essa menina que vai reencarnar, que vai ser irmã do Joãozinho, eles têm já um plano elaborado no plano espiritual para ajudar a humanidade. E aí o André Luiz estranhou, mas como? Então a prece do menino de 9 anos vai ter surtir esse efeito? E aí o assistente Jerônimo falou, Joãozinho é antigo servidor do Senhor, nosso Senhor Jesus o Cristo, tem largos créditos espirituais em sua retaguarda. Portanto, a prece que ele fez atingiu os mais altos lá, e eles autorizaram. Então a equipe espiritual vai aplicar um passe na avó dele, e ela se recuperará, ficará mais 6 meses ou 7 aqui na Terra, até o nascimento da netinha dela, e depois ela desencarnará. Letra J, Jesus. No prontuário de André Luiz, Jesus consta em 12 subitens citados nas obras de André Luiz. Jesus, a crucificação dele, Jesus, doutrinador divino, Jesus é a redenção da humanidade, Jesus é diretrizes individuais aos discípulos, Jesus é mediunidade, e o espiritismo, Jesus e sexo, e sua vinda à crosta terrestre, Jesus médico divino, nas esferas resplandecentes, Jesus o sopro divino dele. Letra L, leis morais. No livro dos Espíritos, que se nós pegarmos o livro dos Espíritos, por uma ilusão de ótica, eu costumo brincar assim, nós pensamos que ali só tem um livro, na verdade ali tem 4 livros, no livro dos Espíritos, o livro das causas primárias,
que vai da pergunta 1 à pergunta 75. Depois o livro 2º, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, é a parte maior. Depois o livro 3º, que são as Leis Morais, 11 capítulos. E depois o livro 4º, Esperanças e Consolações. No livro 3º, as Leis Morais, nós falamos de 11 capítulos, aqui parece que consta 12. O 12º é o da perfeição moral. Se nós, e esse da perfeição moral tem a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Se nós, espíritos encarnados em corpos femininos ou masculinos, não cumprirmos todas aquelas leis morais, em 1, 2, 10 ou 20 ou 50 encarnações, nós teremos que reencarnar no planeta Terra ou em outro mundo semelhante ao planeta Terra, até passarmos por todas aquelas provas e moralmente nos elevarmos. Enquanto nós não fizermos isso, das leis morais, nós continuaremos reencarnando aqui na Terra ou em outros mundos semelhantes à Terra. E aí, terminando a primeira parte dessa aula, a letra M, mães, nós aprendemos ali no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz Chico Xavier, o ministro Clarencio diz o seguinte, ele explica para o André que a maternidade, o ato de um espírito feminino trazer um espírito do plano espiritual para reencarnar aqui na Terra, a maternidade é um prêmio a ser conquistado. A maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Nós ainda trazemos de centenas, milhares de encarnações, nós trazemos ainda um instinto. Poucas vezes nós usamos a razão, mesmo depois ocupando corpos masculinos e femininos. Então, primeiro vem o instinto, depois vem a razão e mais tarde, muito mais tarde, o sentimento. No livro Estante da Vida, Irmão X, Humberto de Campos, Chico Xavier, há um capítulo ali, o capítulo número 13, Perto de Deus. Nós vamos narrar só uma parte aqui, umas 15 ou 20 linhas, mas o interessante é pegar o livro Estante da Vida para saber qual foi o pedido que um espírito feminino fez a um anjo antes de reencarnar. Vamos ler um pedacinho aqui. Perto de Deus. O pedido feito por um espírito feminino a um anjo bom antes de reencarnar. Anjo bom, disse ela, já fiz numerosas romagens no mundo. Cansei-me dos prazeres envenenados e posses inúteis, reticências. Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço perto de Deus, embora deve achar-me entre os homens, reticências. Depois de um extenso diálogo entre o anjo bom e o espírito feminino, no qual o anjo bom alertava o espírito que iria reencarnar acerca das vicissitudes pelas quais deveria passar para estar, entre aspas, perto de Deus. O anjo bom finaliza declinando a missão pela qual ela passará, abre aspas. Espiritualmente, viverás mais perto de Deus. Em razão disso, terás por dever agir com ilimitado amor com que Deus ama. Reticência, e continua. Anjo bom, disse a alma em pranto de emoção e esperança. Que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe um profundo olhar e respondeu num gesto de bênção. Serás mãe. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Fico com Jesus, hoje e sempre.